atividade de Simbioma para o sábado, convido o mestre Fábio Culpo, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas do Museu Nacional, possui graduação em Redes de Computadores pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de zoologia e ictiologia, com ênfase em anatomia comparada e taxonomia de peixes neotropicais. Com a palavra, mestre Fábio. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou realmente muito feliz de estar aqui vendo acontecer o primeiro Simbioma. Como vocês devem desconfiar, eu sou ictiólogo, né, assim como a professora Luísa. E eu queria falar também, eu acho importante, eu andei coletando com a professora e duas coisas eu consegui reparar assim, nesse convívio, né? Duas características. Eu acho que a busca pelo conhecimento integral e a empolgação são características assim, muito importantes que todos nós deveríamos seguir e ter como exemplo para a nossa vida, de modo geral. Assim. Então, por isso, muito obrigado, professora, por esse exemplo. Bom, se tem alguma coisa que vocês vão aprender nesse Simbioma, é esse mapa, né? Acho que esse mapa está em todas as palestras e quando eu coloquei ele na apresentação, eu achei ele estranho, assim, né? Quando eu ouvi ontem a palestra do Renato Bernes também, eu entendi o que eu estava achando estranho. Não é porque ele veio do filme do Tron, né, por causa desse azul ciano aí, mas é porque a gente que é ictiólogo, a gente gosta da ideia da bacia hidrográfica. Né? A bacia hidrográfica para a gente é importante porque ela permite para nós o estabelecimento de ideias bastante peculiares para os peixes, principalmente de água doce. Por quê? Peixe de água doce não dispersa, né? Ou dispersa muito pouco. Né? Isso é muito importante. Por que é importante? Porque esse fato do peixe de água doce não dispersar faz com que a gente consiga produzir hipóteses que possam ser corroboradas pelo estudo geológico. Isso é muito legal, assim, isso é muito gratificante, porque os dados geológicos são, geralmente, eles são aferidos com uma precisão bastante confiável. Né? E quando a gente tem essas hipóteses filogenéticas, que são, na visão de muita gente, muito extrapoladas, assim, quando a gente confirma isso com hipóteses geológicas, dá uma sensação de gratidão muito grande. Assim. Bom, então, aquela estranheza que eu falei no início, é que realmente é difícil falar em peixes da Mata Atlântica. Né? Primeiro, como o Renato falou ontem, é difícil estabelecer o que é a Mata Atlântica. Né? E então, como a gente gosta dessas questões das bacias hidrográficas, o que seria Mata Atlântica, pelo menos nesse consenso aqui, que é o consenso do governo brasileiro, ela compreenderia diversas bacias do litural dessa região neotropical, né, que compreende aqui a América do Sul e a América Central. Então, se fôssemos ver aqui todas as bacias hidrográficas que tocam o que seria a Mata Atlântica, é um recorte realmente grande e que acho que não cabe aqui nessa palestra. Então, eu vou citar aqui as bacias que tocam a Mata Atlântica, mas quando eu falar dos peixes, eu vou falar mais dos peixes que ocorrem principalmente nessa região litorânea do Brasil. Essa região aqui, 328, na verdade, isso aqui são bacias hidrográficas, são biomas, na verdade, estabelecidos por Abel, são grandes conjuntos de bacia. Né? Esse aqui, por exemplo, 327 é a bacia de São Francisco, mas esse 328 aqui, ele inclusive chama de Mata Atlântica, mas compreende diversas bacias, né? Aqui o Itabapoana, o Itapemirim, Rio Doce. Então, eu vou passar aqui por todas as bacias que tocam o que seria a Mata Atlântica. Né? Então, primeiro essa que seria aqui
Nordeste, Caatinga, né? A bacia do São Francisco, a Mata Atlântica propriamente dita, a bacia do Paraíba do Sul, bacia Fluminense, que é aquelas bacias costeiras da Baixada Fluminense, Ribeira do Iguape, Alto Paraná. Alto Paraná, lembra que ela, na verdade, corre para oeste, né? Vai cair lá no Mar del Plata, lá embaixo, em Buenos Aires. Bacia do Iguaçu, Costa Sul brasileira, Alto Uruguai, Tramandaí, Mampituba e Lagoa dos Patos. Bom, ainda nessa ideia da bacia hidrográfica, a gente tem aqui alguns índices de diversidade que são bem interessantes aqui para a gente começar a pensar qual é uma espécie de importância do que representa essas bacias da costa do Brasil com relação às bacias, de modo geral, da América do Sul, né? Então, em termos de riqueza, né? Riqueza é o número de espécies, né? Em termos de riqueza, essas bacias que estão aqui no leste do Brasil, elas estariam aqui num valor médio, né? Se comparado com o núcleo do Amazonas e do Orinoco, que é, sem dúvida nenhuma, o maior local de biodiversidade, talvez, do planeta, né? Em termos de peixe, claro. Então, o litoral do Brasil teria esse nível médio de riqueza, né? Em relação à densidade seria justamente o número de espécies pela área onde elas estão, da bacia hidrográfica. Reparem que aqui na região dos Andes não tem quase nada, né? No núcleo amazônico, de novo, aqui tem muita coisa, e a gente atinge então um valor razoável para baixo, mas eu acho que seria um valor médio comparado aqui com o resto do Brasil. Em termos de espécies endêmicas, eu acho que os valores começam a ficar mais altos. Isso é uma característica muito importante aqui dos rios do leste da América do Sul. Existe uma alta taxa de endemismo para cá, a gente vai ver nos próximos mapas. Em relação à porcentagem de espécies endêmicas, esse número aumenta. Detalhe aqui essa mancha clara que é o Lago Titicaca, né? Então, obviamente que as espécies endêmicas, quer dizer, obviamente não, elas são endêmicas lá porque lá tem um fenômeno interessante que é um gênero só, uma linhagem que colonizou esse lago, permaneceu lá na forma de um relito, e é o gênero Orestes, e por isso, então, essa altíssima taxa de endemismo, né? Esse Heritage Weighted Index of Species é um índice com o objetivo de valorar a importância da biodiversidade numa determinada área, né? E é interessante que os índices na Amazônia são muito altos por causa da riqueza, né, das espécies da Amazônia, que é muito, muito grande realmente, e atinge níveis médios no litoral do Brasil. Agora, quando a gente tem a forma não normalizada desse índice, quando leva em consideração a taxa de endemismo, ou seja, o que na verdade é esse próximo índice aí, esse que está agora que nós chegamos aqui no topo dele. Esse índice ele leva em consideração a combinação das espécies endêmicas naquela determinada região. O que isso quer dizer? Então, essa combinação que ocorre no litoral do Brasil e no litoral oeste da América do Sul é uma combinação única e exclusiva. Ou seja, essa fauna que acontece aqui, que ocorre na América do Sul, no lado leste e no lado oeste, só existe ali. Essa combinação dessas espécies só existe ali. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque quando você começa a pensar em termos de comunidade, essas espécies que estão habitando essas regiões, elas evoluíram no sentido de estar juntas e tem essa combinação bem exclusiva, né? Bom, agora eu vou falar um pouco dos hábitats, né, da Mata Atlântica, né? Isso aqui é uma parte que vai exemplificar mais ou menos os rios e córregos e sistemas lagunares
que vocês podem esbarrar qualquer dia desses, andando por aí, por nossa Mata Atlântica. Né? Esse aqui é o típico córrego de Mata Atlântica, né? Tá até meio desmatado.